Fala galera, aqui é o Renato do Sacara de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma medicação, em especial o droperidol, tá? Que é uma medicação aí muito usada aí por alguns anestesistas, né? Principalmente para aquelas situações em qual você quer fazer uma sedação, talvez não em monoterapia, talvez associar com um outro sedativo, mas na qual você quer ganhar algo a mais com isso, que é uma vasodilatação periférica, né? Porque o droperidol ele tem uma propriedade que é um alfa-bloqueio, né? Então ele causa essa vasodilatação, então, principalmente naqueles pacientes hipertensos, enfim, alguns anestesistas gostam de usar essa medicação porque ela também abaixa a pressão, além do seu efeito sedativo. O droperidol também tem uma indicação muito clássica, muito legal, que é pela sua propriedade antiemética, tá? Através principalmente da sua atividade antidopaminérgica, né? A náusea e o vômito também está relacionada a receptores dopaminérgicos, receptores D2, e aí como o droperidol ele é antidopaminérgico, porque ele é um antipsicótico, ele é um neuroléptico, né? E da família do aldol, vou falar para vocês mais para frente. Então ele tem esse efeito antiemético, tá? Então hoje na minha prática clínica eu só uso droperidol para esse fim quando existe um episódio, né? Algum paciente está com náusea e vômito refratária a outras terapias nas quais eu uso primeiro, tanto para prevenção como tratamento. O droperidol, pessoal, ele é um antipsicótico, né? Ele é um neuroléptico. Neurolépticos são antipsicóticos típicos porque atuam em sintomas positivos das psicoses, tá? Por exemplo, da esquizofrenia, né? Então eles atuam nos sintomas positivos. Quais são esses? Alucinação e delírio, basicamente, tá? Qual que é o antipsicótico mais clássico que a gente conhece? O Aldol, que é o haloperidol. E o haloperidol, assim como o droperidol, eles fazem parte da família das butirofenonas, tá? Porra, Renato, por que você tem que saber isso? Não, não é que tem que saber isso, não. Por que eles são da família das butirofenonas? Porque eles têm radicais fenil e butano, enfim. Por isso só, tá? Mas por que eu tô falando do aldol, do haloperidol? Porque é uma droga muito comum, um antipsicótico muito comum, que a gente usa ainda para delírio, agitação, né? Mas o haloperidol ele é uma medicação que dá um efeito colateral bem importante, né, que é a síndrome extrapiramidal, tá? Então ele dá sintomas extrapiramidais, né? O haloperidol é a droga relacionada, é a droga que mais tem efeitos extrapiramidais, né, que dá mais efeito colateral extrapiramidal que a gente conhece na prática médica. E o droperidol, ele também não sai muito dessa linha não, tá? Existem artigos mostrando, tá? Vocês podem procurar que mesmo em baixas doses, o droperidol está relacionado com síndrome extrapiramidal, com os efeitos extrapiramidais. Nosso sistema motor, né, as fibras nervosas, elas são divididas em feixes extrapiramidais e piramidais, por causa das pirâmides lá no tronco encefálico, enfim. Os piramidais são relacionados aos movimentos voluntários, né? Que são fibras que saem do córtex cerebral, tá? São movimentos voluntários, conscientes, enfim. O sistema extrapiramidal está mais relacionado à coordenação, aos automatismos, tá? E o que acontece com essas drogas antidopaminérgicas, né? Principalmente essas que eu falei, os antipsicóticos, de uma forma geral. Eles inibem a dopamina, né? E a dopamina, como ela também ela está relacionada à náusea, vômito, centro, né, do vômito, enfim. Então, esses antidopaminérgicos atuam também como antiemético. Até tanto é que a metoclopramida, né, o Plasil, o clássico Plasil, ele tem um grande efeito colateral, que é a síndrome extrapiramidal, todos nós conhecemos, e ele também é um antidopaminérgico, tá? Então, por isso que esses antidopaminérgicos, toda droga antidopaminérgica tem risco de dar síndrome extrapiramidal, tá? E quais são os sintomas da síndrome extrapiramidal? Um dos sintomas é o parkinsonismo, né? O Parkinson não tem depressão, né, de dopamina, né? O parkinsoniano, a fisiopatologia do Parkinson está relacionada à dopamina, baixos estoques de dopamina, enfim. Quando a pessoa usa um antidopaminérgico, ela pode fazer parkinsonismo, né? E o parkinsonismo é um dos sintomas da síndrome extrapiramidal. E o que é o parkinsonismo? É aquela bradicinesia, acinesia, né? Tremores, rigidez muscular, né? Paciente tem dificuldade de locomoção, né? Fica aquela face sem expressão, enfim.
Mas não é só isso que a síndrome cerebral tem. Então, além do parkinsonismo, você tem, por exemplo, distonias agudas, né? Contrações musculares, distorções de cervicais, movimentos oculares esquisitos, espasmos musculares de todo o corpo, contrações musculares, né? E tem a acatisia, pessoal, que é uma inquietação, ansiedade, nervosismo. Pessoal, a acatisia é uma coisa, assim, absurda. O paciente não consegue ficar quieto. Ele é uma incapacidade incontrolável de se permanecer imóvel. Você imagina, então, você está sedando um paciente tranquilo para uma catarata ou num ambiente, uma radiointervenção, uma embolização de um aneurisma, né? Até um cateterismo. Então o hemodinamicista está lá dentro da coronária do paciente, né, do ósseo coronariano, vamos dizer assim, dentro do coração do paciente. E o paciente, de repente, começa a fazer uma acatisia de assim, não tem como segurar o paciente, só para te falar. Não existe, calma, calma. Não, o paciente tem uma sensação horrível de uma vontade incontrolável de sair dali, de se mexer, né? Além das distonias que podem dar. Então, começa a ter movimentos voluntários, rigidez, pode ter bradicardia, tremores e sensação de morte iminente, até sensações de morte iminente pode dar. Então, a síndrome piramidal, ela é horrível. Você imagina numa catarata, por exemplo, está no meio ali da extração ali do cristalino, né? Ou então implantando a lente ali, o paciente começa a ter uma reação extrapyramidal absurda, né? Simplesmente muito muito desconfortável. Eu já presenciei algumas síndromes piramidais. Graças a Deus eu nunca tive, mas eu já presenciei em salas do lado. E por isso também eu não faço droperidol, porque por mais que você faça, eu já fiz várias vezes e nunca tive, mas pode ser que você tenha uma vez. E geralmente essas sedações que você usa do droperidol são para pacientes que estão operando uma catarata, fazendo um procedimento na radiointervenção, né? São procedimentos que precisam de imobilidade, né? Ou então você está fazendo uma blefa, o que seja. Pessoal, o paciente pode agitar tanto, pode fazer hematoma, pode estragar a cirurgia, pode ser perigosíssimo, inclusive, tá? E como que você trata isso? Você trata isso, lógico, que você tem que ter um antídoto, né? O antídoto, no caso, seria o biperideno. O biperideno é o antiparkinsoniano. E a gente não tem isso no centro cirúrgico, né? Então, o que a gente faz? Pode usar benzodiazepínico, então, diazepam, midazolam, propofol, tá? Para sedar realmente o paciente. E aí, se é uma catarata, se é um procedimento de radioterapia, você precisa sedar bastante, você precisa de uma via aérea, depois tem que garantir via aérea, você tem que converter para geral. Então é bem complicado, tá? Eu já tive um caso que o colega fez e num obeso mórbido com apneia do sono, que era para ser feito só com anestesia local, regional, na verdade. O paciente ainda tinha um trauma torácico antigo, com contusão pulmonar, precisava de oxigênio. E ele fez uma síndrome espiral, um paciente era muito forte. E acabou que, assim, precisou de 10 pessoas para segurar o paciente. Era fixador externo, teve que perder a fixação externa toda da coxa, do fêmur. Acabou que teve que fazer tudo de novo, fez hematoma, assim. Então, assim, por conta de uma medicação que pode ser evitada. Tipo, existem outras medicações, né, para isso. Então, a minha sacada de hoje é essa, pessoal. É uma droga antidopaminética, que não tem um antídoto em sala, tá? A gente não tem esse antídoto. Então, a gente tem que usar outras drogas para sedar o paciente, tirar a ansiedade, tirar esses sintomas de acatisia, que são sintomas horríveis, para poder resolver o problema. E muitas vezes a gente tem que suspender a cirurgia, porque fez hematoma, o paciente agitou, perdeu o material, né, contaminou, e aí remarcar a cirurgia. Então, assim, é bem complicado. Então, fica a dica aí, pessoal, para vocês, tá? Na hora de usar droperidol, tome muito cuidado. Os artigos mostram vários relatos na literatura, mostrando que mesmo em baixas doses, você tem sintomas extrapiramidais com droperidol, tá? Então, só para vocês tomarem cuidado, se for usar com bastante critério, tá? Para que não ocorra síndrome extrapiramidais dos seus pacientes previamente rígidos, tranquilo, tá? Fatores de risco:
Idosos são mais propensos, assim como mulheres jovens, tá? E pacientes ainda com parkinsonianos, então nem pensar, né, em usar, porque eles podem desenvolver uma crise aí na sua frente e ser bem problemático. Usar drogas antidopaminérgicas em parkinsonianos não pode, tá bom, pessoal? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, próxima sacada. Se você curtiu aí, dê um like, ative as notificações para você receber mensagens de que outro vídeo novo surgiu, tá? Compartilhe, se inscreva no canal se você não se inscreveu.